Antes de começar, gostaria de agradecer à Comissão Organizadora por me terem convidado e por estar a participar neste evento tão extraordinário. Bom, se fosse na Alemanha havia para aí umas 50 pessoas a assistir, porque ninguém está interessado na criação de plantas, que é uma pena, porque eu acredito muito na criação de plantas e na reprodução de plantas, e acho que é possível fazer muita coisa através desta criação, reprodução, seleção de plantas. Isto é agricultura criativa, e a agricultura é a razão porque foi possível também desenvolver as vinhas, e é por isso que estamos aqui hoje. Bom, uma breve resenha para já. Vou fazer-vos uma breve introdução primeiro, depois tentarei explicar quais são as vantagens das vinhas clonais em relação à variabilidade, dar-vos alguns exemplos, terá que ser breve necessariamente, e também transmitir-vos algo sobre como funciona a nossa Universidade de Geisenheim nesta área, e também alguns comentários sobre os cruzamentos. Já ouvimos falar muito, já conhecemos muito sobre isso, não vou perder muito tempo com isso. Sobretudo irei abordar a questão das vinhas clonais. Bom, em termos históricos, como vemos na literatura, os primeiros que escreveram alguma coisa acerca da seleção, na altura não se chamava em seleção clonal, mas da forma como era descrito, foram os romanos, há cerca de 2000 anos, nomeadamente Virgílio, Columela, que descreveram muitas técnicas que ainda usamos hoje. Mas eu não creio que os romanos tenham sido os inventores da seleção clonal. A seleção clonal, ou a propagação das vinhas únicas, vai desde o início da criação das próprias castas, porque começou com uma vinha única e depois foi sendo propagada. E eles estavam mais próximos das plantas do que nós hoje. Nós hoje vivemos à secretária, eles viviam nas próprias vinhas e, portanto, tinham um conhecimento muito mais real do terreno. E também se aperceberam que há um problema, que o desempenho poderá degenerar. Eles constataram aquilo que poderia acontecer e tentaram desenvolver estratégias para combater essa degeneração. Bom, a coisa continuou depois, ao longo da Idade Média. Nos mosteiros eram um ponto focal da viticultura na Idade Média, se bem que não haja relatórios escritos sobre as estratégias de reprodução vegetal. Mas quando vemos os livros, o desempenho era bastante positivo. A Perse de Geisenheim há o mosteiro de Heberbach e tinham 5.000 toneladas de vinhas por hectare, o que só seria possível se tivessem conhecimentos acerca de algum tipo de seleção vegetal. E quando os mosteiros desapareceram, porque foram fechados por Napoleão em 1803, esse conhecimento perdeu-se, mas cerca de 100 anos depois, os rendimentos tinham caído em cerca de 50%. E essa foi uma das razões também porque na Alemanha foram criados muitos institutos de investigação para tentar salvar a viticultura e que ela tenha um melhor desempenho. Portanto, o conhecimento realmente já vinha de trás. Ora bem, porquê é que nós estamos a utilizar as vinhas clonais? Porquê é que fazemos isto? Ora, é uma questão de uniformidade. Nós queremos que todas as vinhas tenham o mesmo aspecto, cresçam de forma semelhante, se comportem de forma semelhante, possam amadurecer de forma semelhante, terem doenças semelhantes. Bom, claro que isso não queremos, mas acontece. E eu penso que aquilo que ouvimos esta manhã do Nick é muito a mesma abordagem. Ele tenta criar uma uniformidade a partir dos sistemas de gestão das vinhas, e nós tentamos fazê-lo do ponto de vista genético. Nós queremos que todas as videiras estejam idênticas em termos genéticos para terem um desempenho semelhante e permitir-nos serem tratadas da mesma forma.
Portanto, a abordagem é a mesma. A abordagem europeia estratégica em relação a esta gestão das vinhas era ter vinhas pequenas. Nós tínhamos uma vinha que era tão pequena que apenas abrangia um único tipo de solo, um único microclima. Claro que isto não é económico, mas era a tradição europeia, a abordagem europeia. Ora, há uma vinha num metro quadrado. E era isso. Bom, a ideia subjacente, já ouvimos falar muito sobre isto esta manhã, é termos uma gestão melhor, mais económica, com menos uso, menos recurso de pesticidas, melhores fatores de produção. Isso logo contribui para uma melhor sustentabilidade. A seleção clonal pode ser abordada de duas formas, ou com duas perspectivas. Há cerca de 25 anos eu estava a trabalhar na Austrália e a seleção clonal na Austrália, na altura também muitos americanos, achavam que as diferenças entre os clones são como as diferenças entre os vírus. Eles achavam que se fizessem uma limpeza do material seria tudo igual. E havia uma abordagem sanitária e as diferenças dos clones teriam a ver com as diferenças entre os vírus. Sabemos que não é esse o caso, há variações genéticas que são criadas por mutações, há as quimeras nas vinhas, e porque propagamos as nossas uvas de forma vegetativa, essa variação é mantida, não desaparece, e depois aparecem-nos bagas como aquelas que vemos ali à direita, entre o Pinot Gris e o Pinot Blanc. Bom, os vírus são patógenos e só foram detectados nas plantas em 1935, quando Stanley descobriu o vírus do mosaico do tabaco, como sendo a razão daquela doença. E isso desencadeou toda uma série de estratégias para combater os vírus, nas plantas, claro. Mas tal como eu já tinha dito antes, mesmo os próprios romanos já tinham conhecimento acerca da degeneração. As pessoas apercebiam-se que algo acontecia que deteriorava o desempenho e, portanto, a seleção de clones na Alemanha começou logo no século XIX e foi um viticultor do Palatinato que fez isso, o Gustav Fröhlich. Ele preocupou-se sobretudo com o desempenho e utilizou o desempenho das vinhas para melhorar a genética. Ou seja, o que nós queremos é um melhor desempenho, mas ao mesmo tempo queremos manter a diversidade genética. Este é um artigo de Bleich, Conradi e colaboradores, que analisaram a variação clonal da uva Pinot Noir em várias regiões do mundo, clones na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, e constataram que havia uma variação genética com a técnica AFLP. E também vemos isto quando vemos as próprias plantas. Há alguns anos fizemos um projeto para o nosso Ministério e as 3 folhas são de casta Riesling, a do meio e a da esquerda são normais, a standard, a da direita é também Riesling, mas tem uma forma como bem diferente, arredondada, apesar de ser ainda Riesling. Mas há aqui logo uma variação, mesmo em coisas tão simples como a forma das folhas, e aqui também constatámos algumas outros clones que têm uma cor diferente dos sarmentos. E, portanto, há diferenças que indicam que as mutações são um processo contínuo nas plantas vegetativas, que é interessante saber, e aquilo que nos interessa, o objetivo, é realmente termos uma boa fruta. Aqui temos alguns clones de Riesling que foram colhidos há 15 anos. Temos o rendimento nas abscissas e nas ordenadas. Temos o teor de açúcar.
ao nível total de sólidos solúveis. E era aquilo que seria de esperar. Os clones com rendimentos mais elevados estão mais à direita e têm um nível de açúcar mais elevado. Não é assim tão extremo como se poderia esperar, talvez, mas isto indica que se estão interessados num clone com baixo rendimento, é fácil, ou com elevado rendimento também, se tenta ter um clone com elevado nível de açúcar ou baixo nível de açúcar. Há muito menos variabilidade. E se querem ter elevado nível de açúcar, vão ter que sacrificar na parte do rendimento para conseguirem esse elevado teor. Claro que isto foi tudo vindimado na mesma altura, ou apanhado na mesma altura, o que hoje, com o aquecimento global, não teríamos que fazer. Bastava esperar umas 2 semanas e seria facilmente, podíamos facilmente ultrapassar as diferenças entre os clones. Portanto, nós temos uma variabilidade tanto no que diz respeito ao rendimento como no que diz respeito ao nível de açúcar, ao teor de açúcar, que nos permite desenvolver novos clones. Ao fazê-lo, obtivemos... Bom, antes de o fazermos, deixem-me alguns viticultores que criam clones Riesling de rendimento baixo, bom, com metade da produção, isso foi possível e não é vendida muita lenha destes e, portanto, as pessoas falam dos clones com baixo rendimento, mas depois não os aplicam. E perguntam porquê. Bom, dos mesmos dados tentámos obter uma ideia sobre o que é, qual é a maior variação e para isso fazemos uma análise fatorial e os números vão de menos 1 a mais 1. Se está próximo de menos 1 é uma correlação negativa, próximo do 1 é uma correlação positiva, o 0 significa que não há correlação. E o fator que mais influencia é o fator 1, depois o 2, o 3, etc. Ora bem, aquilo que nós constatamos com esta análise fatorial é que há aqui muitos números e deixem-me apenas retirar os mais pequenos, os números mais pequenos, ficarmos com uma imagem mais clara. Esta mostra os fatores mais importantes neste conjunto de dados é a acidez, o pH, a acidez no ácido tatárico, que tem uma influência grande na variação total do nosso conjunto de dados. A seguir é o número de bagos e relacionado com isso também o rendimento. O terceiro fator é a podridão cinzenta e os outros são menos importantes. O último é o que se relaciona com o açúcar, o que vem mostrar que os níveis de açúcar não são algo que varie muito, anda ali mais ou menos na norma. O que isto nos mostra é que se queremos um Riesling mais adaptado às alterações climáticas, a climas mais quentes, conseguimos encontrar Riesling com uma acidez mais elevada. Se quisermos um Riesling com menos podridão cinzenta, então também poderemos conseguir encontrá-lo. Ora bem, portanto, não é só uma questão do rendimento e do açúcar, há outras coisas. Nós também estudámos, enfim, o Riesling, claro, terpenes, e os dois principais terpenes que temos é o linalol e o geraniol. Penso que não tenho que explicar muito, saberão do que é que se trata. O geraniol, doce, floral, cheira rosa, o linalol também é floral. E estudámos vários clones standard do Riesling e ali nas abscissas vemos as várias componentes e cada uma daquelas colunas representa os diferentes clones. O clone mais comum é este aqui, o 239, que estão nas colunas a cor de laranja. E o linalol e o geraniol, bom, estão presentes, muito presentes nos clones, menos noutros compostos, por exemplo, o alfa-pineno, o beta-pineno, o limoneno, o
carpinhol só acontecem, só estão presentes no do tal clone 239, clone do Gritin 239. E quando as pessoas os saboreiam, os provam, frequentemente o comentário fazem 1, 2, 3, 9, há um tipo de aroma diferente, um pouco mais complexo. Há quem não goste, nos outros clones é muito mais direto, mais claro em relação ao Limonen e o Geraniol. Bom, o Geraniol e o Linalol estão... Existem fruta de diferentes castas, umas bastante mais aromáticas do que outras nem sequer aparece nada. Mas o mais interessante aqui é que há diferenças clonais no que diz respeito a isso. Aqui temos na Traminer, no clone de Traminer, que não tem, há mesmo um clone de Traminer que não tem turpinas. O fator que inicia a produção da turpina estaria aqui ausente e, portanto, cria essa falta. O mais interessante a sublinhar aqui é que este clone foi criado. As pessoas que fazem a givestamina na Alemanha dizem que é normalmente aromático e há um clone que não, e o clone não é aromático. Não sei porquê. Bom, para vos dar mais algumas ideias sobre a variabilidade, temos aqui dados antigos do Pinot Noir. O problema com o Pinot Noir na Alemanha é a podridão cinzenta. A podridão cinzenta, a albotrite, é uma infecção devastadora há 20 ou 30 anos. O Pinot Noir amadurecia no final de outubro, quando está mais fresco. Poderia haver alguma chuva, mas 5 graus com chuva não era grave. Agora o Pinot Noir amadurece em setembro e se chove estão 25 graus e aí temos um problema de botrite. E os clones normais, durante o período em que foi feita a colheita, estavam em média entre 20% a 25% infectados. Tinham bagas, 20 a 25% das bagas infectadas. Tentámos melhorar essa situação. Alguns clones aqui ainda têm bagas compactas, mas têm um sarmento vertical. Enfim, vocês conhecem melhor o Pinot Noir do que eu. O Pinot Noir normalmente não cresce na vertical, cresce na horizontal ou para baixo. Não cresce para cima. Ora bem, mas neste caso aqui, eles crescem para cima. E, portanto, é uma gestão da canópia na forma de clones. E com isso consegue-se reduzir logo a botrite em cerca de 50%. Uma outra possibilidade é por termos clones com cachos mais soltos, com pedúnculos mais compridos, ou também porque tenham bagas mais pequenas. Ambas essas situações permitem reduzir a incidência da podridão cinzenta. Também constatamos que há diferentes níveis de acidez. E na Alemanha, essa é uma condição fundamental. A baixa acidez garante menos botrite. Em resumo, há uma variabilidade. Nós podemos influenciar a podridão cinzenta. Uma forma é permitir que a planta cresça na vertical, para cima. Também através da própria arquitetura do cacho, fazendo com que as bagas estejam mais afastadas. Ao tipo, ali temos o tipo normal, podemos ter uns pedúnculos mais longos, assim o cacho fica mais comprido e ao mesmo tempo as bagas afastam-se mais umas das outras. Ou então bagas mais pequenas, numa mesma estrutura de caule, que permite criar o mesmo efeito. Como vejam, este é o tipo de coisa que entusiasma os viticultores. Mais pele, menos volume, não é nada interessante para os viticultores, até porque significa menos peso. É assim em toda a parte. Bom, diversidade genética,
Isso é necessário para desenvolver novos clones. Sem diversidade genética, nas castas tradicionais não será possível desenvolver novos clones. Se queremos ter novos clones, a planta já tem que existir. A única coisa que tem que se fazer é encontrá-la. O que significa, para já, ter um bom calçado e muitas vinhas para percorrer e encontrar esses clones. Esta é a Bettina, uma nossa colaboradora. Aqui, em algumas destas encostas, é onde nós às vezes encontramos o material que procuramos. E podem crer que não é tão plano como parece na imagem. E o material que encontramos está habitualmente nestes locais. Na maior parte dos outros locais não é tão fácil encontrar este material. Bom, portanto, já tinha referido que a seleção dos clones começou há muitos anos, na Alemanha. Em Geisenheim começou após a Primeira Guerra Mundial. E a seleção de clones foi tão bem sucedida que em meados dos anos 50 a maior parte do material plantado na Alemanha já era material clonado. Ou seja, nos últimos 50 anos a Alemanha tem tido basicamente apenas vindo a plantar material clonado. E em consequência disso, o número de vinhas não clonais, ou pré-clonais, é muito reduzido. Atualmente, de acordo com os nossos dados, com os registros nacionais, há cerca de 500 hectares de vinha que não são clonais. Não quer dizer que nestes 500 hectares todas as plantas sejam não clonais. Nem muitas dessas vinhas mais antigas, nomeadamente nas encostas mais íngremes, não houve uma replantação, mas houve, houve algumas cepas que foram replantadas. É possível haver uma vinha condesa que, por isso, são videiras antigas e outras que já foram replantadas. E o desempenho não é assim muito famoso, exige muito em termos de recursos humanos. Aquilo que nós temos vindo a fazer é tentar preservar este material para depois o disponibilizar para outros usos. Nós recolhemos estas amostras, testamos estas amostras em relação aos vírus, ARMV, GFLV, GLRAV1/3. Se for negativo, fazemos os enxertos, propagamos-los, plantamos através do germe uma recolha de germoplasma, como veem ali. Temos 3 vinhas para cada uma destas e fazemos olhamos para elas, analisamos, se vemos se têm interesse, fazemos o teste de desempenho das 3 vinhas, 2 seria muito pouco. E se o resultado do teste for positivo, então podemos fazer um pedido de registro e registar esse clone como sendo um clone. Houve uma coisa que eu há pouco não falei, é que para o teste de vírus fazemos as mesmas coisas que também fazem cá em Portugal. O material base tem que ser verificado, o material certificado também. Para além destes testes, enviamos o material para a Austrália, para o Instituto Waite, que avalia todo o nosso material em relação a toda uma série de doenças, muitas delas eu nunca ouvi falar, mas apenas para termos a certeza que está tudo seguro. Bem, há aqui vírus que eu nunca tinha ouvido falar e que nem conheço. Eles usam também uma técnica diferente, um outro tipo de abordagem. Mas aquilo que nos interessa é realmente não estarmos a propagar material infectado. Bom, então os clones são registados, temos cerca de 10 a 15 vinhas. A maior parte das vezes é apenas uma fila ou meia fila, e este é o material pré-base, depois que a partir daí é multiplicado. Todo o material pré-base está na nossa propriedade em Geisenheim. Este material de base costuma estar relativamente próximo. Alguns dos lotes, há lotes em vários locais da Alemanha também.
Pediram-me também que dissesse alguma coisa acerca da reprodução, talvez em relação às principais pragas e doenças na Alemanha. Há o míldio, o oídio, a podridão cinzenta, a antracnose e a principal, a filoxera, que certamente já ouviram falar também. 3 delas vêm dos Estados Unidos, o míldio e o oídio. Encontramos uma solução que foi utilizar os porta-enxertos. Muitos viticultores não têm a noção que é possível, que estão a combater a filoxera, mas ao utilizarem os porta-enxertos estão a combater a filoxera. Em relação ao míldio, temos que utilizar outras técnicas para proteger as videiras. Temos aqui alguns produtos utilizados para a proteção das plantas. Há uma cultura que se destaca na Europa, que é das uvas para vinho, que é a linha que está ali destacada a vermelho. Em média, em cada hectare de uvas para vinho na Europa, nós vaporizamos mais de 20 kg de produtos de proteção por hectare por ano. Nenhuma outra cultura é sujeita a tanta proteção. E na viticultura orgânica isto não é reduzido, porque o enxofre também é considerado um produto de proteção das plantas. Ou seja, se queremos fazer algo acerca deste problema, aquilo que temos que fazer é ou a reprodução convencional ou utilizar OGMs. É a única forma de reduzir estes níveis. Outro tipo de cultura que não queiramos utilizar. Portanto, e em conclusão, as vinhas clonais, espero tê-lo mostrado, têm muitas vantagens, há boas razões para utilizarmos os clones, o que não significa que só devemos utilizar um clone. Podem ter diferentes campos com diferentes clones, claro. Os clones contribuem para a sustentabilidade. O desenvolvimento de novos clones e melhores clones obriga ou requer uma diversidade genética e sem isso não será possível desenvolver novos clones. Por conseguinte, a detecção e a preservação do material genético diversificado é algo de essencial. Eu já vos mostrei como é que nós fazemos este trabalho em Geisenheim, espero que tenham percebido. E no que diz respeito a uma viticultura sustentável, atualmente ainda utilizamos muitos produtos de proteção de plantas. Para reduzirmos essa utilização, é importante utilizar a chamada reprodução de resistência. Espero que também vos tenha mostrado que material vegetal saudável e com bom desempenho é a base para uma agricultura saudável e economicamente viável. Muito obrigado pela vossa atenção.